Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana e hoje eu tô aqui com o Rodrigo pra gente falar um pouquinho sobre como migrar do DevOps para o DevSecOps. Tudo isso sempre pensando em melhorar a segurança das suas aplicações. E sempre lembrando que tanto se a sua empresa consome ou produz software, é importante que você fique atento a esses conceitos, não é mesmo, Rodrigo? Sim, a gente sempre tem que ficar atento a esse movimento, porque tanto no DevOps quanto no DevSecOps a gente tem algumas particularidades, a gente tem que entender cada um deles. Você pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona esses dois modelos, o DevOps e o DevSecOps? Tá, pra gente chegar tanto no DevOps e agora no DevSecOps, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o que acontecia antes, né? Então, historicamente, o que acontecia é que a gente sempre teve duas equipes, uma de desenvolvimento e uma de operações. E a gente sempre tinha um problema onde quando o desenvolvedor terminava o seu código e passava para a equipe de operações, né, que botava aquele código no ar, muitas vezes acontecia problema pela essa transmissão de um código para um lugar para o outro e a operação não era construída da mesma forma que a parte de desenvolvimento, ou seja, então funcionava na máquina do desenvolvedor, mas quando ia levar para a operação não funcionava, e sempre tinha esse gargalo, esse lapso de tempo e de conhecimento. Então, o que aconteceu com a evolução do processo? Foi-se necessário exigindo e cada vez mais a gente tinha que entregar um código mais rápido, mais seguro. E aí a gente chegou a um ponto onde percebeu-se que era melhor juntar as duas coisas. Né? E aí você tinha ali tanto desenvolvimento como operações trabalhando num time só. Então a gente tinha ali o DevOps. Só que a gente tem que entender que DevOps, tanto DevOps quanto DevSecOps, isso não é uma metodologia, isso não é uma estrutura, isso não é uma formação de equipe, isso é muito mais uma mudança cultural em como você implementa isso dentro da sua estrutura de desenvolvimento. Claro. Bom, então a gente entendeu que eu precisei juntar duas equipes para tornar o software mais ágil, tornar o software mais rápido. E até esse momento eu não estou pensando em segurança, eu estou pensando em agilidade, ou seja, produzir e entregar, produzir e entregar. Em 2012 a gente teve aí uma mudança um pouco maior, foi quando a gente começou a perceber que dentro do processo inteiro de desenvolvimento de software, a gente precisava colocar segurança também. Tá? Surgiram alguns pensamentos, surgiram o famoso shift left, né, que muita gente simplesmente diz assim, eu boto uma ferramenta então um pouco antes no processo de desenvolvimento. Sim. O shift left, assim como o DevSecOps e DevOps, também não é você colocar uma ferramenta, é uma metodologia, uma mudança de paradigma dentro do conceito de desenvolvimento. Então é você pensar em segurança logo no começo do software. E aí nessa esteira surgiu o conceito de SecDevOps, né? Que foi a primeira vez que a gente ouviu falar disso foi num artigo do Gartner, onde eles começaram a imaginar que colocando segurança dentro do processo de desenvolvimento, você resultava num código mais seguro. Então, a primeira vez que se ouviu falar nesse termo, na verdade, era SecDevOps. E depois ele se tornou do SecDevOps, né? O DevSecOps, desculpa. E o que é isso? É o DevOps, aonde você pega conceitos de segurança e aplica em cima do DevOps. Né? Então, quando eu estou pensando em começar a produzir um software, ou seja, quando eu estou pensando nos requisitos do software, eu já penso em segurança. Quando eu estou fazendo o design de um software, eu penso em segurança. Quando eu faço a codificação de um software, eu penso em segurança. Só que pensar em segurança não é simplesmente pensar e agir ali. Tem uma série de coisas, tem uma série de ferramentas, tem uma série de automações que são colocadas para que isso fique melhor. Então, de uma forma resumida, DevOps era a união de desenvolvimento com operações, DevSecOps, operações, desenvolvimento e agora com uma camada de segurança que botava tudo isso junto. Legal. Tá? Quais seriam então as vantagens de cada um desses modelos? A gente pode dizer que a principal vantagem do DevOps é você transformar todos aqueles dois times em um time único, ou seja, você tem mais agilidade, você tem mais fluidez dentro do processo. E DevSecOps, além dessa fluidez, dessa velocidade de entrega no processo DevOps, você agora tem um processo de segurança dentro da tua esteira de desenvolvimento. Tá? Então, eu diria que existem vários outros. A gente podia ficar aqui um tempasso conversando sobre essas vantagens, mas principalmente
DevOps é você entregar um produto com mais segurança, mais Legal. qualidade. Sim. E é possível implementar o DevSec ou DevSecOps só com ferramentas? Não. Não, porque apesar de ser uma cultura, de ser uma mudança de mentalidade, tanto o DevOps quanto o DevSecOps, um dos principais, vamos dizer assim, pilares é a automação do processo. Então, se eu não tenho um processo automatizado, se eu não tenho ferramentas automatizando esse processo, por exemplo, você tendo ali um repositório de dados que está ligado a um servidor de CI/CD, né, de Continuous Integration, Continuous Delivery, fazendo ali a migração de um código, validando um código automaticamente, levando isso para a operação, você não tem a mesma agilidade. Então, você não tem um processo DevSecOps ou processo DevOps sem automação, sem uso de ferramentas ali. Entendi. A gente tem um artigo sobre isso, escrito pelo Rodrigo, no blog da Conviso. Eu até anotei aqui, porque uma coisa que ele comenta no artigo dele sobre esse assunto é que com a adoção das práticas de DevOps, as equipes de desenvolvimento passaram a entregar produtos de modo cada vez mais rápido. Eu queria saber quais são as consequências disso. Então, a gente na área de segurança, a gente sempre fala que isso é um trade-off, né? Você escolhe uma coisa e perde outras. Então, quando a gente migrou para DevOps, a gente passou a entregar produtos e códigos muito mais rápidos, porque ali você tinha uma integração entre as duas equipes. Né? Então, eu desenvolvia, entregava automaticamente para o meu operacional e ele botava aquilo no ar. Legal, mas essa agilidade, ela ganhou tempo, né? Ou seja, assim, eu estou entregando códigos bem mais rápidos. Só que isso trouxe aí uma perda. Eu perdi segurança nesse processo. Ou seja, a minha preocupação no final era entregar cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E aí a gente perdeu segurança no processo. Quando a gente foi para o DevSecOps, a gente começou a pensar novamente em segurança, ou seja, a gente trouxe segurança para dentro do processo, a gente conseguiu garantir isso de uma forma legal, mas a gente também teve uma perda, né? Que a gente começou a entregar produtos um pouco mais lento, tá? E isso é uma coisa questionável. Tem aí autores que dizem assim, olha, o tempo é o mesmo, Sim. Não muda o tempo, e tem gente que fala assim, não, aumentou o tempo porque agora eu tenho etapas a mais dentro do processo que eu tenho que me preocupar. A minha visão é o seguinte, a minha visão principalmente para DevOps tem uma grande vantagem, produtos mais seguros, mas o que a gente perde com o DevSecOps vamos dizer assim, as pessoas passaram a ter uma visão muito forte e muito embasada em ferramentas. Ou seja, agora tudo é ferramenta. Sim. Né? E a gente sabe que ferramentas são muito legais, elas escalam muito bem, elas ajudam a gente a escalar, mas em alguns aspectos elas perdem muito o aspecto humano na avaliação, principalmente do código. Né? Então a gente tem muito cliente que diz assim, olha, eu preciso colocar o meu DevSecOps, então eu vou botar tudo em ferramenta. Não é assim também. A gente perde essa visão mais humana do código. Legal. Tá? Bom, vou agradecer o Rodrigo então aqui para esclarecer para a gente da importância dessa migração. Para quem tem interesse em conteúdo sobre AppSec, fique sempre ligado no blog da Conviso. Tem muitos artigos lá, tanto do Rodrigo quanto de outros autores. A gente está sempre atualizando. E também nas nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui linkado para quem quiser ter acesso sempre aos nossos conteúdos sobre AppSec. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.